Olá, hoje a gente vai explorar um artigo bem interessante do site Encher os Olhos. O nome é Fim dos Tempos. Sua fé está pronta para o que virá. É um texto que convida a pensar sobre preparação espiritual, sabe? Para esses eventos finais, usando a Bíblia como tipo um guia. Nossa ideia aqui é entender os pontos principais do artigo sobre como fortalecer a fé nesse cenário. Ok, vamos lá. O artigo já começa assim com uma ideia forte, né? Diz que as histórias antigas da Bíblia não são só coisa do passado. Cita 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, que diz que aquilo aconteceu como exemplo para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A ideia, então, é que olhar para o dilúvio, para Sodoma e Gomorra, ensina sobre vigilância, sobre levar a fé a sério, mas não para gerar medo, e sim sabedoria. É isso que o texto quer dizer. Exatamente. E o jeito que o artigo aborda isso é bem interessante. Não são só histórias de juízo. São vistas como exemplos que mostram padrões, sabe? Deus leva o pecado a sério, sim, mas ao mesmo tempo tem a paciência dele, o chamado para se arrepender. O texto sugere que sacar esses padrões é crucial para ter uma fé mais firme, mais resiliente para os desafios de agora e do futuro. Entendi. E nessa preparação toda, o artigo destaca uma figura como centro absoluto, Jesus Cristo. Diz que ele não é só parte das profecias, mas a essência delas. Que tentar entender os últimos dias, sem ele no meio, levaria só à especulação. Por que essa centralidade toda? É que isso conecta direto com a ideia de que a compreensão certa da profecia deve levar à adoração, à confiança e não ao pânico, né? O texto até menciona algumas passagens. Apocalipse 1:18, onde Cristo diz que esteve morto, mas está vivo para sempre, e Mateus 28:20, com a promessa, estou convosco todos os dias. Então, colocar Cristo no centro é o que ancora a esperança. O foco fica nele, não na ansiedade sobre os eventos. Faz sentido. E essa fé centrada em Cristo, o artigo descreve de um jeito específico. Fala de uma fé abraâmica. O que seria isso? Olha, o texto descreve como uma fé, tipo assim, valorizada porque lhes custou algo. Uma fé que opera por amor e purifica a alma. Quer dizer, não é algo passivo só de concordar na cabeça, sabe? É um compromisso ativo mesmo. Uma confiança que aparece nas ações, na obediência, mesmo quando é difícil, quando exige sacrifício. Por isso o exemplo de Abraão, né? Pela disposição dele em obedecer. É uma fé que se prova na prática. Ah, legal. Então essa fé ativa gera uma responsabilidade. O artigo fala que quem crê deve ser luz. Cita Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. E argumenta que por termos o que ele chama de luz adicional de Cristo, essa responsabilidade hoje é ainda maior. Mas como essa luz funciona na prática, segundo o texto? A manifestação prática seria viver segundo os mandamentos de Deus. Funciona como um testemunho visível, né? O artigo até conecta isso com o Salmo 119, verso 126, que fala que já é tempo de operares ao Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. A interpretação do artigo é que hoje muitos agiriam como se a lei de Deus não valesse mais. Então, ser luz seria manter esse padrão alinhado com os mandamentos. E essa questão da lei divina parece ser outro ponto-chave, então. Como o artigo vê essa lei? Ele a apresenta como imutável. Chega a dizer que é uma transcrição do seu caráter. Forte isso, né? Isso sugere que aquela busca por uma experiência religiosa mais profunda, que talvez muita gente sinta falta, estaria ligada a voltar a ser leal a Deus. E essa lealdade, pro artigo, inclui parar de pisar seus mandamentos claros. A obediência, nesse caso, não é legalismo, seria o resultado de um coração transformado pelo amor a Deus. Certo. Então, para resumir a ideia central do artigo, sobre preparar a fé para os eventos finais, seria tipo olhar para trás e aprender com as lições da Bíblia, olhar para cima mantendo Cristo no centro da fé e da esperança, e olhar para a vida prática, cultivando uma fé ativa que custa algo como a de Abraão, e que se mostra sendo luz, obedecendo a lei de Deus vista como algo imutável. É isso. Exatamente. O artigo bate muito nessa tecla da fé que custa algo. E isso talvez deixe a gente com uma reflexão final, né? No mundo que valoriza tanto a mudança, o adaptar-se, o tudo ser fluido,
Será que o maior custo dessa fé hoje não seria justamente a disposição de se apegar a verdades e princípios que o texto diz serem imutáveis, mesmo quando a cultura toda pressiona para relativizar, para adaptar tudo o tempo todo? Fica aí para a gente pensar.